e todos os integrantes do GEPAR, convidados. Eu estou observando muitas pessoas já colocando o nome completo, e deixei no chat escrito que só escrevam o nome quando começar justamente a gravação, para poder ficar registrado, e aí elas vão ter que colocar novamente o nome completo, para ficar salvo no chat. Só Pronto, isso. já comecei a gravação, viu, Lídia? Okay. Gente, apresentar vocês a professora Lídia, professora do nosso grupo, né, da nossa faculdade de pedagogia, da UVA, e que, com muita alegria, está aqui participando conosco dessa nossa conversa de hoje. Convidada especialíssima, né, que a gente recebe aqui com muito prazer mesmo, nessa nossa sessão de hoje. Já temos 65 pessoas na sala. Acho que está bom, já dá para a gente começar, né? Se chegar mais alguém aqui, eu vou autorizando. E a gente já começa, então, a nossa discussão. Como é de costume, qualquer pessoa que quiser pode se colocar, né? Você pode começar falando, a gente escuta aí, para de falar e a gente escuta. Peço que todos que entraram na sala desliguem o seu microfone e só ligue na hora que for falar, tá bom? Todo mundo desliga. E na hora que você for falar, você liga, para não dar reverberação, porque são muitas pessoas e aí, senão, vai ficar difícil. Já temos 92 pessoas, né? 66, aliás, 92 aqui são intervenções. E aí, para facilitar nossa discussão. Já está entrando gente aqui, mas a gente já vai começar. Então, para quem está vindo a primeira vez, sempre tem alguém, né? O GEPAR é o Grupo de Estudos e Pesquisas sobre Afetividade e Participação. O nome é esse mesmo, a gente trabalha com afetividade e participação, porque entendemos que a participação das pessoas, ou seja, a postura ativa das pessoas diante das coisas, diante da vida, diante do mundo, envolve a afetividade. Então, por isso que a gente trabalha junto as duas coisas, afetividade e participação. Então, o GEPAR ele é um grupo de estudos que trabalha a afetividade e a participação, né? E sempre que a gente mexe com a afetividade, a gente mexe também com a participação das pessoas, com nossa capacidade de interferir, de ter poder, né, de interferir na realidade. O GEPAR já existe há mais de 10 anos, tá certo? Desde que eu entrei na UVA, e por ele aqui já passaram muitas pessoas, algumas já estão até fazendo doutorado, muita alegria, né? O caso da Thaís, temos alguns alunos também que passaram aqui, que estão no mestrado, né? Então é com muita alegria que a gente vai vendo as pessoas passando por esse grupo. O GEPAR, a proposta dele é ser mais do que um grupo de estudo, é ser um grupo para interferir mesmo na educação. Quando a gente criou esse grupo, a intenção é interferir, não é? Quer dizer, é formar pessoas reflexivas e afetivas. Então, o grupo, ele é um espaço para a gente vir, se encontrar, discutir as questões. Ele não tem inscrição para você participar do GEPAR. A maioria dos grupos tem um número fixo de pessoas, que gira aí em torno de 10, 12. O GEPAR eu nunca estabeleci limites, né? A gente já teve reuniões com mais de 100 pessoas já. Nesse momento aqui temos 67, deve entrar mais gente ainda. E você não é obrigado a vir toda a vida, não. Às vezes que você vier, a gente computa aqui, tá certo? E nós temos sempre 1h30 de encontro e vocês também têm mais 1h30 de leitura. Então, cada encontro que a gente computa 3 horas. 1h30 de encontro e 1h30 de leitura, que servem aí para as atividades complementares de vocês. Como o GEPAR é um grupo de pesquisa cadastrado na Pró-Reitoria de Pesquisa da UVA e no CNPq, né, ele é um grupo de estudo, mas também de pesquisa, com publicações e tudo mais, então as horas de participação de vocês no GEPAR servem como horas de pesquisa, ainda que seja de estudo, né, mas vocês têm todo um trabalho de pesquisa bibliográfica, para enriquecer o conhecimento, tá certo? É muito importante que os textos sejam lidos. Nós estamos trabalhando, no momento, o livro 44 Cartas do Mundo Líquido, do Zygmunt Bauman, é esse livro aqui, né? 44 Cartas do Mundo Líquido. A gente já trabalhou outros 2 livros dele, né? Modernidade Líquida e Amor Líquido, e estamos trabalhando nesse livro aqui. E, ao longo dos anos, a gente vem trabalhando vários autores. Já trabalhamos Spinoza. A Daniela está perguntando quantos anos o GEPAR tem. O GEPAR vai fazer, nesse ano, 12 anos. 12 anos de existência. Desde 2008 que ele existe, cadastrado no CNPq. Daqui um dia vai ter gente da idade do GEPAR, aqui nesse grupo, né? Já tem 12 anos.
E tenho fé que vai ter bem mais tempo. Tem um dos grupos mais antigos da pedagogia, eu acho que mais antigo que o GEPAR, eu só conheço o MEDUC, o grupo do professor Edivar, e o GPECJU. Eu acho que esses dois aí são os únicos mais antigos. Depois da gente vieram muitos outros, né? A professora Lídia, que é mais nova, professora lá do nosso curso, efetiva, né? Ela também tem um grupo aí sobre gestão, que vocês podem participar, né? Então, o GEPAR, ele já está nos seus 12 anos. E por aqui já passaram muitas pessoas mesmo, né? E a gente está sempre discutindo. E a nossa ênfase é sempre na questão da afetividade e da participação. Então, a gente já fez estudos aqui, já fez lançamentos de livros, já fizemos eventos, né? E quem sabe a gente pode fazer tudo isso. Nos últimos anos, nos últimos 3 anos, a gente tem se prendido mais aqui à questão do grupo de estudos, porque por entender também que a formação mesmo dos professores, dos educadores, é muito relevante. Então, agora a gente vai começar a discussão do texto. Nós, hoje, vamos discutir 2 cartas. Então, a intenção nossa é sempre a gente discutir 2 cartas. Vamos ver se é possível, né? Semana passada a gente só conseguiu discutir uma. Vamos ver se hoje a gente consegue 2. Se não der, também não tem problema. A gente tem uma vida pela frente, né? Então, mas assim, a meta é a gente trabalhar 2 cartas toda semana. Então, hoje nós vamos tentar aqui discutir a carta 27, prever o imprevisível, né? E a carta 28, calcular o incalculável. São 2 cartas que estão muito relacionadas uma com a outra, e ambas guardam alguma relação ainda com a discussão que a gente fez aqui na semana passada, né? Gente, quem quiser intervir aí falando a qualquer momento, de modo muito especial aqui eu me dirijo à professora Lídia, porque eu sei que ela pode enriquecer demais esse nosso debate hoje. Eu vou falando aqui, mas na hora que alguém quiser interferir, basta ligar o microfone e falar, tá bom? Que aí a gente para e a pessoa pode se colocar, ok? Algumas vezes eu falo diretamente com algumas pessoas, mas aí vocês ficam à vontade mesmo para se colocar. O Francisco perguntou aqui qual é o livro, né? Mais uma vez, o livro é esse aqui, As 44 Cartas do Mundo Líquido. Né? Um livro feito à base de publicações de uma revista semanal, que o Bauman realizou pouco tempo antes do seu falecimento. Né? Bom, no encontro passado, né, a gente estava discutindo os fantasmas do Ano Novo, né? E o Bauman usou a metáfora do Ano Novo para nos lembrar que todo ano a gente faz promessas que vai emagrecer, promessa que vai arrumar um namorado novo, uma namorada nova, né? Promessa que vai fazer academia, promessa que vai correr, promessa que vai estudar muito, todo mundo faz muita promessa, né? E aí, nesse texto, nós vimos que ele diz que o que normalmente acontece é que essas promessas elas ficam no vazio e que a gente não consegue realizar. Falta vontade, falta firmeza de vontade, né? E falta porque, na verdade, nós não fazemos essas promessas para realmente cumprir. Nós fazemos muito mais para confortar nosso espírito diante, muitas vezes, da culpa, né? Então, para se confortar, a gente diz que vai fazer algumas coisas. Então, semana que vem eu vou começar a fazer academia. Por que começa hoje? Não, só semana que vem, hoje é quinta-feira, né? Meio da semana, amanhã já é sexta, vamos sextar todo mundo em casa. Então, e aí vai vir o final de semana, então eu vou deixar fazer alguma coisa só na semana que vem. Então, nós estamos sempre procrastinando, né? É isso que o Bauman diz. A grande lição que nós observamos no encontro passado é que, e aí isso se aplica a nós individualmente, as pessoas individualmente, mas se aplica também a nós enquanto sociedade, enquanto grupo, a nós comunidade universitária, a nós enquanto uma sociedade brasileira, né? A todos nós, que precisamos tomar decisões todos os dias. Né? Assim, a grande questão que ele coloca para a gente é que nós devemos nos exortar a gente tomar as decisões que a gente precisa tomar todos os dias. Então, você não deve tomar uma decisão hoje para segunda-feira que vem. Deve tomar uma decisão hoje para hoje. Qual é a decisão que nós podemos tomar hoje? É isso que ele coloca para a gente. Né? Se a gente fosse resumir o texto passado, os fantasmas do Ano Novo, a gente poderia resumir com a seguinte questão: que decisão eu posso tomar para a minha vida hoje? Né? O que eu preciso decidir na minha vida hoje? Essa é a pergunta que cada um de nós deve fazer. O que eu preciso decidir hoje na minha vida? O que eu não posso deixar para depois? Então, cada vez que nós fazemos uma promessa, nós não deveríamos fazer promessa, né? Cada vez que nós fazemos uma promessa, nós estamos evitando
fazer as mudanças que nós precisamos na nossa vida. Nós nunca deveríamos prometer nada para nós mesmos. Nós deveríamos tomar as decisões todos os dias que a gente precisa. E isso, tanto do ponto de vista individual, né, do ponto de vista de cada pessoa, como também do ponto de vista da comunidade, da nossa comunidade. O que a minha comunidade ela precisa? O que a minha comunidade, como é que ela deve agir? Então a gente precisa se mobilizar hoje. Como é que nós, enquanto nação, devemos agir? A gente precisa se mobilizar hoje. Não podemos esperar para daqui a 4 anos. Temos que nos mobilizar hoje, agora. O que a gente pode fazer agora? Então essa é a grande questão. Isso, deixar para depois nos leva ao futuro tão dito. Eu poderia ter feito assim. Alguém escreveu aí, muito legal no chat, né? Então é isso. Então essa é a primeira questão que ele colocou para a gente, e que a gente debateu na carta 26, que foi na carta da semana passada. Na carta de hoje, ela tem muita ligação com a carta anterior, né? Que nós precisamos tomar decisões, mas agora ele vai falar um pouquinho de futuro, né? Ainda que existe uma relação muito grande entre futuro e presente. Então a carta de hoje prevê o imprevisível. Então aqui vai ter uma grande discussão para nós, na questão do prever. A gente pode prever o futuro, a gente pode prever a nossa vida. Tem tanta gente aí na televisão aparecendo, né, julgando as coisas, como é que as coisas vão ser. O Brasil vai ser assim, daqui a 1 ano vai estar tudo dessa maneira. Então, o tempo todo as pessoas estão prevendo. Toda gente abre o jornal e tem alguém ali prevendo o clima de amanhã, o clima de depois da manhã, o clima da semana, né? Agora eu me lembrei do Whindersson Nunes. Outro dia eu assisti um vídeo dele, né, do Whindersson Nunes, que ele disse que ele, com a namorada dele, né, eles vinham para o Nordeste e a namorada dele estava colocando roupa de frio dentro da mala. Aí ele disse, fulana, que eu não sei o nome da namorada dele, fulana, por que você está colocando essa roupa de frio aí na mala? Luísa, professor. Luísa, né? Pronto, Nicole, Luísa. Luísa, por que você está colocando essa roupa de frio aí na mala? Aí ele disse, não, porque a gente está indo para o Piauí e eu sei lá se não cai um frio, uma frente fria lá. Aí o Whindersson disse, frente fria? Não, lá, olha, o emprego mais fácil que existe no Piauí é o da previsão do tempo. É só dizer assim, pronto, sol, acabou-se. É sol, acabou-se. Dia de sol. Então não tem previsão do tempo no Piauí, segundo o Whindersson, né? Mas o Balma, como ele não mora no Piauí, né? Já é ex, né, Bruninha? A Bruninha disse que é ex já aqui. Pois é. Olha aí, como é que não pode prever as coisas, né? O clima não mudou, mas mudou aí a relação deles. Então, o Balma, como ele morava na Europa, né? Ele até conta aí uma brincadeirinha que ele ia para Roma e se organizou todinho, que depois o clima mudou lá, né? Não foi nada do que eles estavam esperando. E aí ele deu com os burros na água. Gente, com relação ao texto, prevê o imprevisível. Alguém gostaria de fazer alguma consideração? Se quiser, pode se colocar. Vai, Tamires. Boa tarde, professor. Boa tarde. Professor, uma das coisas que eu marquei nesse texto, que é aqui do comecinho, que é depois que ele conta a historinha da viagem dele, é o que você já iniciou falando, né? O futuro, ele é imprevisível, puro, e simplesmente ele é indeterminado. A qualquer momento, há mais de uma rota possível para o curso futuro dos acontecimentos. O que isso aí diz para você, Tamires? Não adianta a gente estar fazendo promessas se há várias rotas, e além de existir várias rotas, existem várias coisas para modificar as nossas variáveis rotas. Muito bom. Existem muitas variáveis e qualquer uma delas pode modificar as nossas muitas rotas possíveis, né? Exatamente. Essa é uma ideia bem forte aqui nesse texto. Tamires. E ele... Vai, Nara. Vai, Adrine. Ele também fala que o futuro, ele muda conforme as escolhas que a gente faz no presente. Então, prevê-lo seria totalmente impossível e improvável, porque ele muda conforme cada escolha que a gente realiza no presente. Muito bom. Boa tarde. Boa tarde. A Nicole escreveu aqui que acha que as pessoas pensam demais no futuro e esquecem do presente. Principalmente esquecem de mudar as coisas do presente para assim transformar o futuro.
E a Priscila disse que achou interessante ele falar que a nossa impossibilidade de prever o que irá acontecer nos coloca a possibilidade de escolher errado, e o que se tem de certo é a própria incerteza. O que se tem de mais certo é a própria incerteza. A Gabi colocou, não tem como prever todas as coisas. Tudo muda, nada é certo. Não é? Muito bom. Eu posso falar um pouquinho também, professor Não, Israel? minha querida Lídia, que alegria, rapaz. Fale tanto que você quiser, viu? Eu quero dizer que eu estou muito feliz de poder participar hoje do encontro, que eu já tinha muito ouvido falar sobre Bauman, especialmente por uma prima que é psicóloga, a Lorena, ela é muito fã de Bauman, e que agora eu vou começar a estudar, porque já gostei do pensamento dele. A começar dessa carta 26, as promessas do ano novo, realmente, quando vai chegando o mês de novembro, ninguém espera nem chegar a dezembro, o ano novo, já começamos a planejar. Então, a tomada de decisões, eu não sei, eu não tenho leitura, agora que vou começar as minhas leituras sobre, não tenho vergonha também de dizer isso, porque nós temos que ter a humildade de dizer quando não conhecemos e buscar aprender. E, por sermos educadores, também não temos a obrigação e nem conseguiremos dominar todas as teorias nunca, não é verdade? Então, Bauman é um autor que eu quero estudar, e como eu gosto muito e acredito muito nessa relação entre a cognição e a afetividade, esse é um motivo também, eu quero muito bem, professor Israel, e o que eu puder participar dos encontros para aprender e trocar experiências. Eu só queria acrescentar que realmente nós, no mundo de hoje, como é que nós podemos acreditar, no mundo de hoje não, desde que o mundo é mundo, acreditar que é possível prever as coisas na vida. Quem imaginava que nós iríamos viver uma pandemia dessa, por exemplo? A previsão do tempo, meu celular marca bem bonitinho, mas nunca dá certo. Até a previsão do tempo não dá certo, porque nós vivemos no mundo das incertezas. Nós vivemos no mundo das incertezas e que realmente nós temos que pensar na importância da tomada de decisões. Muitas pessoas vivem a procrastinação. Se eu tenho mais um tempinho, deixa passar. Eu tomo muito cuidado com isso. Às vezes até sou um pouco criticada, porque eu tenho cuidado já de correr, sabe? Se é para fazer, eu quero fazer logo. É uma especificidade do meu ser, do meu jeito de ser. Se as coisas têm que acontecer, seja em que âmbito for, se for na família, se for no aspecto profissional, eu procuro já desenvolver. E realmente nós temos que olhar não só para a gente, mas para a comunidade. Porque eu só vou conseguir realizar uma mudança, provocar uma mudança de tomada de decisões nas pessoas, se primeiramente eu for assim. Verdade. Certo? Por enquanto são essas as contribuições, quer dizer que já estou adorando. Muito obrigada. Já deu uma contribuição excelente aí com essa reflexão. Pois é uma grande alegria, Lídia, aí que a gente possa, os dois grupos aí, criando essa comunicação. Muito bom você estar aqui com a gente, né? A Taislaine, minha querida Taislaine, faz tempo que eu não via, ela colocou aqui que tem um trecho que é porque o futuro, enquanto for futuro, não existe. Realmente ele diz isso, né, textualmente. Isso principalmente quando ainda temos incertezas do nosso presente. O futuro se torna algo totalmente imprevisível. A Gleice, ela acrescentou aqui, é um texto muito atual para o momento que estamos vivendo agora. Parece uma profecia, risos. Penso que mais do que antes devemos viver o hoje de forma que possamos desejar o amanhã, que até o momento é incerto. A Sâmia, que alegria, né, ter aqui a professora Lídia, também aqui celebrada pela Nicole. Gente, muito bom tudo isso aí que vocês estão colocando. Então, tudo isso que vocês estão dizendo tem muito a ver com as grandes questões que o Bauman nos coloca. Se a gente for pensar bem, quais são as principais questões que o Bauman nos coloca? Primeiro, que nós vivemos em uma sociedade líquida. Né? Essa talvez seja a sua primeira grande tese. Nós vivemos em uma sociedade líquida. O que significa isso? Vivemos em uma sociedade em que tudo e todos são descartáveis. Isso seria a sociedade líquida, né? O que é a sociedade líquida? É em que os afetos, as pessoas, as relações, os valores, tudo é descartável. Você vê na televisão hoje uma pessoa ali defendendo uma ideia, ela é capaz de morrer por aquilo dali. Amanhã, depois de amanhã, foi feito alguns conchavos, ela vem e diz que não era nada daquilo. Então, a primeira coisa, a ideia da sociedade líquida é essa ideia da descartabilidade. Nós nos tornamos todos descartáveis nessa sociedade. Não existem acordos longevos.
não existem acordos para toda a vida, nem mesmo princípios. Antigamente a gente dizia assim, fulano é uma pessoa de princípios. Hoje a gente não pode mais dizer isso. Assim, quem é de princípios? As pessoas têm os princípios de acordo com as contingências. O que mudam são as contingências, e com elas as pessoas e os princípios. Então nada permanece, nada é sólido, nada se segura. Esse é o pensamento do Bauman. Mundo líquido. Modernidade líquida, porque é esse mundo que nós conhecemos. O mundo nem sempre foi líquido assim, né? Houve uma etapa sólida na história da humanidade. Esse mundo ele é líquido em razão de acontecimentos do final do século passado, né? Que foi a globalização, a mundialização do capital, o surgimento da internet. Então, tudo isso teve um impacto muito grande na nossa vida. Então, essa ideia do mundo líquido, né? Nesse mundo em que nós vivemos, as relações nossas uns com os outros e a nossa relação com o tempo, ela muda também. Então, hoje nós vivemos o presente e vivemos com o tempo, né, diferente dos nossos antepassados. Então, hoje em dia, a gente tem uma perspectiva do tempo, uma perspectiva acelerada. Então, todos nós aqui, talvez nós possamos viver até mais, né, do que os nossos antepassados, em termos de cronômetro, né, de um tempo cronometrado. Mas é bem provável que o meu avô, os avós, bisavós de vocês, tenham vivido mais do que a gente, mesmo que tenham vivido 30 anos, 40 anos, porque nós vivemos hoje num mundo acelerado. No mundo em que você olha para o relógio, hoje já são quantos dias? 14, né? 14 de maio de 2020. Meu Deus do céu. O ano mal começou, ninguém fez nada, nós já estamos em 14 de maio, nós estamos praticamente na metade do ano. Não é? A gente não consegue se lembrar do que aconteceu no ano passado. O que a gente fez em 14 de maio de 2019? Não faz tanto tempo assim. O que a gente fez em 14 de maio de 2018? O que a gente fez em maio de 2017? A gente não lembra mais. Então, a nossa vida ela vai voando de uma maneira que a gente não consegue nem mesmo mais trabalhar a noção do tempo, né? Por outro lado, nesse mundo que nós vivemos, nós somos defrontados com a questão da eficiência. Então, a gente precisa o tempo todo ser eficiente. E nós nos culpamos todos os dias porque a gente não leu o que gostaria de ter lido, que a gente não estudou o que gostaria de ter estudado, que a gente não trabalhou, não cumpriu todas as metas que a gente tinha para cumprir. O que a gente percebe é que nenhum de nós tem capacidade de cumprir as metas que a sociedade nos coloca. Quem é professor, e a Lídia está aí, não me deixe mentir, hoje em dia você tem tem uma coisa chamada PTD, Plano de Trabalho Docente. A Lídia tem mexido muito nesse negócio. Então, se você fizer um grupo como esse aqui, você tem que preencher um formulário, dizer lá quem é que participa do seu grupo, botar o CPF de todo mundo, não sei como, né? Colocar lá o nome de todo mundo, depois imprimir uma folha, levar para a coordenação assinar, depois, sendo que na coordenação não tem tinta na impressora, então você tem que se virar, depois você vai escanear isso aí, depois vai colocar no sistema. Veja que coisa absurda. Um grupo como esse aqui, ó, o GEPA existe desde 2008, eu nunca nem botei no PTD, porque eu não tenho um saco de fazer isso. Eu prefiro, assim, discutir com vocês, do que colocar isso lá no sistema, na burocracia. Então, a gente vive numa sociedade em que a gente é instado o tempo inteiro a dar respostas, a realizar coisas que nós não temos condição de fazer, porque elas são simplesmente impossíveis, né? Então você tem que satisfazer expectativas de como é que você deve se vestir, como é que o seu corpo ele deve ser, qual é a cor que você tem que ter, nem que você tenha uma cor diferente, então você agora vai ter que adotar uma outra cor, como é que você deve ter as suas posições, o que você deve fazer se você é um estudante de pedagogia, né? Se você é um professor, você tem que atingir tantos pontos. É uma coisa realmente cruel, né? Então, tudo isso é expressão dessa sociedade líquida, né, que o Bauman está falando para a gente. E aí, nessa parte de hoje, ele vem falar um pouco sobre o futuro. Então, o que é o futuro? Né? Assim, o que a gente pode dizer do futuro? Como eu comecei dizendo para vocês, né, e algumas pessoas que já colocaram, nós temos essa questão da previsão do futuro. Nesse texto, o Bauman vai dizer o seguinte: não, o futuro não pode ser, ele não é previsível, ele não pode ser previsto. Eu estava olhando meu Facebook ontem, e aí o Facebook ele fica lembrando as coisas que a gente esqueceu, a gente escreveu algum tempo atrás, né? Você já deve ter visto isso. Ele diz assim, 2 anos atrás você escreveu isso. É ruim que ele fica mostrando os erros da gente, né? Você disse isso. Aí, lá pelas tantas, eu vi uma coisa que eu escrevi há uns 3 anos atrás, uma pessoa colocou assim, professor, mas você acha que o candidato Bolsonaro pode chegar a ser presidente da República? Isso há 3 anos atrás. Eu digo, olha, acho muito difícil. Eu escrevi, acho muito difícil isso acontecer, porque... Aí coloquei uma série de razões lá. Aí eu fui olhar agora e vi a postagem, eu ri assim que o bico rachou. Porque eu disse uma coisa, eu tentei fazer uma previsão do futuro, e ela se mostrou completamente equivocada, né?
Por quê? Porque muitas são as variáveis que podem acontecer e que podem levar o futuro para qualquer lugar. E esse texto ele diz muito para uma questão que a gente está assistindo hoje, que é a militarização do Brasil. Né? Então, essa semana mesmo, o atual ministro da Saúde, né, vocês sabem, foi demitido o ministro anterior, né, que era um médico sanitarista, que é político também, foi colocado um outro médico, agora que vem mais dos planos de saúde, que não tem vivência do SUS. Né? Ele até se enganou e disse lá que, respondendo a uma pessoa que interpelou ele na internet, ele disse lá, o atual ministro da Saúde, que desde que se formou há 39 anos que trabalha no SUS, sendo que o SUS não tem 39 anos, o SUS vem com a Constituição de 88, só tem 32, né? Mas ele disse que trabalha no SUS esse tempo todo. Mas ele, na verdade, ele nunca trabalhou no SUS, né? E, recentemente, ele nomeou para a pasta da saúde, ele retirou uma série de pessoas que estavam lá, eu digo isso para vocês porque, como vocês sabem, eu sou professor da saúde também, inclusive de um mestrado em saúde, e foram retirados várias pessoas e foram colocados militares, né? Então, hoje nós temos uma militarização da República Brasileira. Até mesmo o gabinete da Casa Civil é ocupado hoje por um general, por um militar. Então, todo o Brasil hoje, toda a República, ela está militarizada, né? E qualquer pessoa que tem um pouco assim de reflexão sabe muito bem por que está acontecendo, né? Quer dizer, há uma tentativa do atual presidente de criar as condições para ter o apoio, né, em caso de ele ter que tomar atitudes mais forçadas, né? E aí eu lembro de uma coisa que alguém me perguntou há algum tempo atrás, né? Que diz assim, você acha possível um golpe no Brasil, o Brasil voltar a ser uma ditadura? Alguém me perguntou isso. E aí eu, tendo aprendido agora com esse meu erro do passado, a gente não pode dizer que não é possível, né? A gente não pode dizer. Porque, como o Bauman diz aqui, o futuro ele é sempre imprevisível, né? E a atual circunstância que nós estamos vivendo é uma circunstância, como a professora Lídia já fez menção, que nenhum de nós podíamos prever. Então, hoje nós estamos todos reféns em casa de uma pandemia, enquanto, nesse momento, as forças econômicas se confrontam com as forças sociais. As forças sociais encabeçadas pela Organização Mundial da Saúde, a mais importante organização no campo da saúde, né, nos alertando, olha, fique em casa. Todo contato hoje é perigoso. E eu tenho certeza que vocês estão me ouvindo nesse momento, conhecem alguém que já foi vítima do coronavírus. Eu estou fazendo aqui uma lista assim, enorme de pessoas que contraíram e de pessoas que vieram a óbito em função do coronavírus, né? Tenho certeza que vocês estão me ouvindo, vocês conhecem pessoas. Nós não estamos nem na metade aqui da epidemia, nós não chegamos nem naquela parte principal, mas todos nós aqui já perdemos pessoas. E o que acontece todos os dias? É que hoje, de ontem para hoje, nas 24 horas de ontem para hoje, morreu mais gente do que nas 24 horas anteriores. Então, cada dia está morrendo mais gente. Hoje, morre mais gente, terá morrido mais gente ao final do dia do que ontem. E amanhã, morrerão mais pessoas do que hoje. E depois de amanhã, mais pessoas do que amanhã. Então, é muito em cima do que o Bauman está colocando, né? Nós estamos assistindo uma catástrofe e, nesse momento, as forças, né, mundiais, elas estão em uma tensão. Enquanto as organizações sociais, né, do plano social, encabeçadas pela OMS, mas organizações de direitos humanos, até mesmo organizações governamentais, elas estão agindo para manter as pessoas em casa e evitar uma catástrofe, porque nós estamos ameaçados. Enquanto espécie, nós estamos ameaçados, é preciso que se diga isso. Nós vivemos, nesse momento, uma ameaça à espécie. Porque, se não forem tomadas as medidas necessárias, a contaminação ela é tão grande, ela é tão rápida, que os sistemas de saúde eles não têm a menor condição de absorver. Nenhum sistema de saúde do mundo, o nosso, que é o maior do mundo, nem o NHS, que é o sistema britânico, que é o mais eficiente do mundo, nem o canadense, nem o alemão, que são os 3 maiores sistemas do mundo, eles têm a menor chance contra um vírus invisível, mutante, que ele consegue infestar as pessoas em progressão geométrica. Então, hoje nós estamos todos aqui com a nossa vida ameaçada. Nenhum de nós aqui pode dizer, eu estou seguro. Ah, não, eu tenho histórico de atleta, eu não vou adoecer. Não, ninguém pode dizer isso. Ninguém. Estão morrendo pessoas de mais idade, mas estão morrendo crianças e estão morrendo também adultos. Ninguém sabe a equação desse vírus. A gente tem algumas ideias, né? E qual é a única coisa que se pode fazer? O que foi feito há 100 anos atrás, quando irrompeu a gripe espanhola. Eu já expliquei para vocês aqui que, na verdade, ela não é espanhola, né? O que a gente pode fazer? Se distanciar um pouco para evitar o contato muito rápido. Porque se o contato for rápido,
os hospitais eles terão que viver só para o coronavírus, e o problema é que as pessoas vão continuar adoecendo, e vai chegar uma pessoa, vai cortar um braço, vai cair numa moto, vai chegar no hospital, ela não vai poder ser atendida, né, porque não vai ter lugar para ela, não vai ter UTI para ela. Então, as pessoas vão morrer na porta de um hospital. E não é nem um pouco agradável uma morte por falta de ar. Talvez poucas mortes na vida elas sejam tão ruins quanto uma morte por falta de ar. Como eu disse aqui no encontro passado. Uma pessoa morrendo por falta de ar, você não pode fazer absolutamente nada, a não ser sofrer com ela. Não pode fazer nada. Se a pessoa tiver com dor, você pode dar uma injeção e ali, uma analgésica, né, uma injeção analgésica é passar a dor. Mas uma falta de ar, ninguém pode fazer nada, a não ser ver a pessoa morrer aos poucos e morrer com ela. Nesse momento, as forças sociais e as forças econômicas, elas estão no conflito. Então, vocês viram nessa semana o atual presidente caminhando, né, até o Supremo Tribunal Federal com grandes empresários para fazer pressão no Supremo Tribunal Federal. E que pressão ele quer? Que o Supremo Tribunal Federal dê razão a ele na briga com os estados e ele possa, todo mundo, voltar a trabalhar. A ponto, por exemplo, de quem trabalha fazendo unhas, estou vendo a Mara aqui, a Mara faz isso também, né, um bom trabalho, mas será que é um trabalho que precisa voltar agora, né? Salões, academia, eu gosto da minha academia, do meu Muay Thai, mas será que esse é o momento de voltar? Uma academia que você vai fazer o supino, 200 pessoas pegam no mesmo ferro, no mesmo dia, sendo que o vírus ele pode passar ali até 24 horas naquele ferro. Então, como é que é isso, né? Então, aqui, a questão do futuro, ele é muito importante para todos nós, né? E aí, o Bauman, ele vai dizer uma coisa que eu tenho certeza que a Valdiana, eu estou vendo ela ali, ela vai concordar. O futuro a Deus pertence, né? Nós não sabemos o futuro. Nós não temos, toda a previsão do futuro é mera adivinhação. E, enquanto tal, nós não deveríamos dar muita credibilidade. O futuro é imprevisível, isso, o futuro é imprevisível. Mas o futuro, mais do que prever, diz o Bauman, nós podemos tentar construí-lo, né? Então, ele começa aqui falando de uma coisa que já foi tocada aqui, que é o efeito borboleta. Gente, o que é o efeito borboleta? Alguém entendeu? Alguém entendeu o que é o efeito borboleta? Professor? Pode falar, Daniela? Sim, sou eu. Eu achei muito interessante a questão do efeito borboleta, porque coisas mínimas, muito pequenas que você faz, pode afetar a vida de uma pessoa ou de várias, né? Então, como a professora falou também, até a questão de um simples bom dia que você fala para a pessoa, pode mudar também a vida da pessoa. Uhum. Questão de ansiedade também, algo do tipo, né? Muito bem. Então, a ideia do efeito borboleta, que a Daniela nos traz aí, a Tamires tinha falado há algum tempo atrás, é que uma pequena variável, uma mudança de uma pequena variável pode mudar todo o sistema. Então, a ideia assim, metafórica do efeito borboleta é que o bater de asas de uma borboleta em Pequim pode influenciar na formação e a trajetória de ciclones no Golfo do México. Isso seria a teoria do caos? Tem uma relação com a teoria do caos. O efeito borboleta é um dos princípios da teoria do caos, né? Inclusive, no Japão, o Japão ele tem o tempo todo um sismógrafo apontado para o Chile, porque o Japão já sabe que qualquer mudança na placa tectônica aqui da América do Sul, na altura do Chile, leva a um tsunami próximo ao Japão. Pode até não chegar na costa do Japão, mas leva a um tsunami. Então, na hora que tem um terremoto no Chile, e o Chile fica bem em cima da mudança da placa, né? Os japoneses eles se alertam, porque essa mudança lá no Chile, ela acarreta uma mudança também em termos de maremoto lá no Japão. O terremoto no Chile cria um maremoto no Japão. Então, essa é um pouco a ideia do efeito borboleta. Uma pequena mudança aqui, ela pode... Um pequeno acordo entre nós vamos aqui fazer um acordo, a gente vai criar uma ONG. Essa ONG, ela pode ter depois um impacto mundial. Pequenos acordos, pequenas mudanças podem ter impactos mundiais, né? Eu estou lembrando aqui, por exemplo, de algumas descobertas históricas que aconteceram, né, algumas invenções, algumas grandes mudanças na história que aconteceram em função de pequenas coisas. Então, uma pequena coisa aconteceu ali, uma decisão, uma chateação, e aquilo se revestiu de uma grande transformação. Estou lembrando, por exemplo, do Spinoza, que uma coisa que teve um impacto na vida dele foi que ele queria namorar com uma moça, filha de um jesuíta, né, um padre jesuíta que casou na Holanda, o Frans van der Ende, e o Spinoza quis namorar com essa moça, e a moça não quis namorar com ele na época, ele disse que ele achou ele muito pobre, e acabou casando depois com um rico comerciante.
Mas isso permitiu ao Spinoza construir depois todo a sua enciclopédia, né, todo o seu conhecimento filosófico. Isso deu ênfase a todo o seu conhecimento filosófico. Então, às vezes, uma pequena coisa que acontece na sua vida, ela pode ter um impacto gigantesco, né? Se às vezes se chateia assim, eu perdi meu emprego, eu não consegui, fui fazer uma seleção para um estágio lá no SESC, lá na Escola Santana, lá na Escola Sobrarense, e não consegui, que droga. Mas aquilo dali, de repente, pode abrir para você um horizonte infinito. Então, ele começa justamente dizendo isso, falando do efeito borboleta. O que ele quer dizer com o efeito borboleta? Que pequenas modificações em um sistema complexo podem alterar completamente o sistema. E a prova disso é o coronavírus. Um ente infinitamente pequeno, ele pode dar cabo da vida de uma comunidade. Né? Então, coisas muito pequenas podem interferir em coisas muito grandes. Então, essa é a ideia do efeito borboleta. Nós vivemos em uma realidade em que tudo está conectado. E como tudo está conectado, o que se fizer aqui tem repercussões ali, no tempo e no espaço. Todas as decisões que nós tomamos têm repercussões na nossa vida. Eu nunca imaginei na minha vida que eu ia vir para Sobral. De algum modo, teve um momento ali, eu estava fazendo doutorado, eu vi concurso na Universidade Estadual Vale do Acaraú. Eu disse, sabe uma coisa? Vou fazer esse concurso aqui, porque se eu passar, vai ser uma experiência, eu fico lá uns 2 meses, e aí depois eu vou embora. Nessa brincadeira, eu já estou há 12 anos aqui em Sobral. Então, essas escolhas que nós fazemos na nossa vida, elas vão modificando. Em algum momento, a Elisângela, que está ali me assistindo, decidiu, eu vou fazer o curso de pedagogia. Ela lá na comunidade dela decidiu isso. Né? E aí, essa mudança aí vai ter um impacto gigantesco na sua vida. Então, isso é o efeito borboleta. Não é? A mais irrisória diferença, ela pode assumir, com o passar do tempo, né, proporções gigantescas, inclusive catastróficas. Alguém está alertando aí que alguém está com o microfone ligado. Bom, gente, mas aí por que ele nos lembra da questão do efeito borboleta? Para dizer o seguinte, o comportamento dos seres humanos, ele é complexo. A sociedade, ela é complexa. E sistemas complexos, eles não podem ser previstos. Não dá para a gente prever. É por isso que o futuro do ser humano, ele não pode ser previsto. Talvez a biologia, ela possa fazer alguns ajustes, alguns chutes aqui, de como é que vão estar as tartarugas marinhas daqui a 100 anos, provavelmente extintas. Né? Ela não pode afirmar isso com certeza, mas ela pode se aproximar bastante aí dos fatos. Mas a sociologia, a psicologia, a pedagogia, elas não podem chegar tão perto, porque nós não estamos lidando com tartarugas, nós estamos lidando com seres humanos, né? E são sistemas muito mais complexos do que a tartaruga. Nós temos inveja, nós temos raiva, nós temos interesses. Então, isso faz com que essas previsões elas sejam muito difíceis. Então, por isso que o Bauman diz que nós não podemos prever o futuro. O que ele quer dizendo isso? Qual é o problema do Bauman? Por que ele vem com essa história de prever o futuro? Ninguém aqui está querendo fazer quiromancia, ninguém aqui está querendo trabalhar com isso. Não, ele está chamando a nossa atenção para a nossa ação, para a nossa postura diante da vida. Não é? Se nós não podemos prever o futuro, o que nós podemos fazer? Ele diz assim, olha, se a gente for pensar no século passado, aqui tem algumas pessoas nesse grupo que estão me assistindo aqui, estão conversando com a gente, que nasceram até o ano 2000. Quem nasceu até o ano 2000, nasceu no século 20. Quem nasceu de 2001 para cá, nasceu já no século 21. Né? Pois é, o século 20, que acabou em 2000, foi um século de que teve 2 grandes guerras mundiais e muitas revoluções. Né? Entre elas, uma revolução em um país feudal, em 1917, que foi a Revolução Bolchevique, a Revolução de Outubro na Rússia. Essa revolução, ela transformou a Rússia de um país feudal em um país dito socialista, né? Se disse socialista. A Revolução da Rússia, a Revolução de Outubro, olha aí, está entrando a Thaís. Gente, nesse momento entrou aqui a Thaís Florencio, que foi uma das primeiras participantes aqui do GEPAR, que hoje está fazendo doutorado na UES, estive até na banca dela. Bem-vinda, Thaís, que coisa boa. Então, a revolução que houve na Rússia, no meio da Primeira Guerra, a Primeira Guerra vai de 1914 a 1918, também que não estava prevista, né? Ninguém esperava que ela acontecesse na Rússia. Todo mundo achava que ela um dia poderia acontecer na Inglaterra, que era o país em que havia mais conflitos entre trabalhadores e industriais, né? Mas ela aconteceu na Rússia. Bem-vinda, Thaís. A Segunda Guerra, ninguém previa que ela acontecesse. Ela aconteceu. Né? O Hitler começou a fazer pequenas ações que foi violando o Tratado de Versalhes, né? Foi anexando determinados territórios. Todo mundo, não, mas isso aí ele está só mesmo
fazendo, não, isso não vai nada não, ele tomou ali um pedacinho daquela área ali, da França, mas essa ali era que já foi dele. Ele pegou, até que ele invadiu a Polônia, que nunca foi dele. E aí as pessoas acordaram. Hoje nós vemos aqui no Brasil, todo dia é feita uma coisa fora do que está previsto na legislação, né? Por exemplo, o ministro da Justiça foi demitido com uma assinatura falsa. O ministro da Justiça, não, o superintendente da Polícia Federal foi demitido com uma assinatura falsa do ministro da Justiça. Ele disse que não assinou o documento. E isso está passando. Então, muitas coisas estão acontecendo e todo mundo está assistindo. Não, mas isso aí é assim. Até que vai chegar uma hora que vai ser insustentável. Né? Vai ser insustentável. Então, é isso que o Bauman está nos chamando a atenção. Que decisões nós precisamos tomar? O que nós podemos fazer hoje na nossa vida social, na nossa vida política, na nossa vida educacional? E a gente não ficar querendo prever o futuro. Porque é impossível prever o futuro. E os acontecimentos mais importantes do século passado não foram previstos. O nazismo não foi previsto, nunca ninguém pensou que fosse haver, todo mundo achava que nós iríamos entrar na era de Aquário, Woodstock, um mundo de pessoas se amando, um mundo de pessoas felizes. Que era de Aquário que nada. O mundo que veio depois do Iluminismo, vocês sabem, o século XVII e XVIII, todo mundo achava, depois do Iluminismo, nós vamos viver um mundo em que as pessoas elas vão se amar, em que as pessoas elas vão deixar de matar umas às outras, de agredir umas às outras, porque vai ter o direito internacional, vai ter a Carta dos Direitos Humanos e do Cidadão, vai ter as grandes organizações, a Liga das Nações, tudo isso, nada disso existia no século XVI e XVII. Ao contrário, o século XIX, o XX, o XXI, nós estamos assistindo às maiores barbáries da história da humanidade. E nada disso foi previsto. Não foi previsto o fascismo, não foi previsto o nazismo, não foi previsto o salazarismo, não foi previsto o franquismo, o pinochetismo, a ditadura de 21 anos no Brasil, nada disso foi previsto. Então, nós hoje estamos aqui vivendo uma sociedade, em um país que a gente acha que é democrático, mas é um país que em 131 anos de república, só 2 presidentes que foram eleitos terminaram o mandato. Em 131 anos de república, apenas 2 presidentes que foram eleitos, porque teve muitos presidentes que não foram eleitos, a maioria, né? Nós não temos uma história de democracia, mas só 2 terminaram o mandato. Fernando Henrique Cardoso e Dilma. Antes deles, Dilma não, Fernando Henrique Cardoso e Lula. Fora esses 2 aí, ninguém terminou o mandato. Ninguém que foi eleito terminou o mandato. Teve os generais aí que terminaram o mandato, mas eles não foram eleitos. Não é? A Dilma, por exemplo, veio depois, não terminou o mandato. Né? O Collor, que veio antes do Fernando Henrique, não terminou o mandato. Então, nós vimos em um país em que as coisas são muito instáveis. Muito instáveis. Nós não vimos em um país como os Estados Unidos, que sempre foram uma democracia. Não. O Brasil ele tem pouquíssima vida de democracia. Nós vivemos em um país em que ele foi muito mais autoritário do que democrático. Nós temos pouca experiência de democracia. E é por isso que hoje em dia vocês veem as pessoas no Facebook, fechar o Congresso, vamos fazer passeata contra o STF, contra a Câmara. Bom é o presidente ter o poder total. Essas pessoas, elas pensam assim, não é à toa. Elas são crias, né, de uma sociedade que se acostumou a acreditar que as coisas só funcionam na base da porrada e da ditadura. Muita gente bota no Facebook assim, tá aqui a nossa psicóloga, uma palmatória. Aqui a minha psicóloga foi uma palmatória. A minha psicóloga foi uma chinela, foi um reino. Eu estou vendo aqui a Eulina sabe o que é um reino. No interior se usa muito o reino para bater nas pessoas, né? Uma fibra, a Elisângela também sabe. Uma fibra, os mais novos talvez não saibam, é uma fibra de couro seco bater nas pessoas. Mas não foi isso que nos educou. Nós nos educamos apesar disso aí. Isso não é educação, né? Mas muita gente hoje defende esse tipo de coisa, não é? Uma sociedade a partir, não é, da dureza, a partir do autoritarismo. Por que eu faço críticas ao Bolsonaro? Muita gente acha que eu sou contra o Bolsonaro. Não tenho nada contra ninguém. Eu não sou contra a pessoa do Bolsonaro. Eu sou contra o que está por trás do Bolsonaro. E o que está por trás do Bolsonaro? O pensamento autoritário. O que é que ele diz? Cala a boca aí. Vocês já viram um presidente mandar as pessoas calarem a boca? Eu nunca vi isso na minha vida. Cala a boca. Ele xinga a imprensa. Ele diz assim, as pessoas não querem que divulguem esse vídeo da reunião ministerial, né? Por quê? Porque há ameaças às instituições. Como ele, por exemplo, faz via satélite. Ele disse, por exemplo, a semana passada, ele disse, olha, já está chegando a todo saco cheio, vai acontecer alguma coisa. Porque ele diz assim,
Se continuarem enchendo o saco, eu vou dar um golpe. Então, nós temos um presidente golpista, autoritário. Adorno escreveu um livro, quando Adorno, que é um dos teóricos que a gente trabalha, né? Quando ele foi perseguido pelo Hitler, ele foi para os Estados Unidos, ele fez uma pesquisa sobre a personalidade autoritária. A coisa pior do mundo é você trabalhar com uma pessoa autoritária. Eu desejo que nenhum de vocês vá atuar como professor numa escola em que o diretor seja autoritário. Eu desejo que nenhum de vocês vá trabalhar numa instituição social, pública, privada, em que lá tem uma pessoa autoritária. A pior coisa que pode acontecer para um ser humano é trabalhar com uma pessoa autoritária. Uma pessoa autoritária é uma pessoa primitiva. É uma pessoa que olha para o mundo a partir dela. Ela olha para as pessoas a partir dos interesses dela. O que aconteceu de ontem para hoje aqui no Brasil? Olha, isso nunca aconteceu no passado. Na madrugada de ontem para hoje, foi o Palácio do Planalto, que trabalha de madrugada, soltou uma medida provisória. Medida provisória já é uma excrescência, gente, porque medida provisória é uma coisa que passa a valer a partir de agora, sem passar pelo Congresso. Depois é que o Congresso vai julgar. O que é essa medida provisória do presidente de ontem para hoje, vocês podem ler aí na internet, na hora que vocês quiserem. Ela diz o seguinte, que a partir de hoje, a data de hoje, nenhum governante poderá ser julgado criminalmente, né, pela sua postura diante da epidemia, da pandemia. E todo mundo sabe qual é a postura do atual presidente com relação à pandemia. O que ele está querendo fazer, né? Claro, e é importante que as pessoas trabalhem, todo mundo sabe que o mercado precisa funcionar, mas a questão é muito simples. Não pode ser assim agora. Não pode ser assim agora, porque se as pessoas saírem para as ruas, elas vão serem contaminadas. E sendo contaminadas, elas vão contaminar outras pessoas. Numa razão de 1 para 3. Cada um vai contaminar 3. Uma progressão geométrica cuja razão é 3, ela em poucos dias ela vai atingir 200 milhões de pessoas. Em pouquíssimos dias. Qualquer pessoa aqui que fez PA e PG no segundo ano do ensino médio sabe o que é uma progressão geométrica. Uma progressão geométrica em razão 3, em que ela vai triplicando o tempo todo, é questão de dias, né? Rapidamente ela atinge a ordem dos milhões. Claro que eles não entendem nada disso, que nunca estudaram essas coisas, né? Então, de ontem para hoje, então, sai essa medida. A quem que essa medida beneficia? Ela beneficia a nós, cidadãos? Um governante não ser julgado porque ele assumiu uma postura flagrantemente delitosa com relação à pandemia? Não, ela não nos beneficia. Ela beneficia a eles. Ela beneficia especialmente a ele. A ele, que está sendo levado ao Tribunal de Haia, nesse momento, pela sua postura, que é uma postura que viola os princípios dos direitos humanos e que ameaça as pessoas de um genocídio. Né? Então, nesse momento aqui, ele está legislando para ele. Ele quer fazer mudança na Polícia Federal por quê? Todo mundo sabe por quê, não precisa eu dizer aqui. Todo mundo sabe. Não é? Então, o que é uma pessoa autoritária? Uma pessoa que pensa em si. Pensa em si, pensa na sua família, pensa nos seus filhos. E é isso que nós temos. Então, eu não tenho nada contra a pessoa do Bolsonaro. Eu uso muito o Bolsonaro porque eu sou um cientista. Como cientista, a minha função é fazer uma crítica social. Eu sou um cientista que trabalha na área psicossocial. Eu sou um psicólogo da área social. A minha função, e sou um educador, a minha função é fazer a crítica social. Não tem nada de PT, de lulismo, nada disso. Se fosse o PT, eu estava criticando também. Provavelmente seriam outros erros. Então, o que acontece? Nós temos hoje um risco gigantesco. Né? E aí, é importante que a gente saiba que muitas coisas podem acontecer. Muitas coisas podem acontecer. E nós estamos todos assistindo essas coisas. Né? Elas acontecerem. Então, o futuro, enquanto for futuro, não existe. Foi colocado aqui. Aí tem a questão do Enem, né? A Daniela está lembrando aí. Manter o Enem. A quem vai beneficiar manter o Enem? Será que todos vocês que não são o público do Enem, né? Vocês já são uma elite que entrou na universidade, mas será que as pessoas que estão na escola pública, em casa, será que elas têm condição de estudar para o Enem? Será que todo mundo que está na escola pública tem um notebook em casa para estudar para o Enem? Será que tem acesso às informações? A UVA, por exemplo, suspendeu as aulas porque nós não temos condição de dar aula pela internet. A gente tem condição de fazer um evento como esse aqui, um evento de 1h30 durante a semana. Mas eu não tenho condições de dar aula pela internet, nem iria dar também, porque eu dou educação e afetividade à distância, que eu não estou doido. Né? Mas mesmo que pudesse dar, não tem condição. Será que os alunos vão ter como acompanhar uma disciplina dessa? Será que todo mundo vai ter? Tem internet, funciona. Nem na universidade tem internet, gente. Eu, quando vou passar uma coisa na internet numa sala, eu boto a internet no meu celular. Não tem internet nem na universidade, vai ter na casa das pessoas.
não é? Então, o que acontece? Diante do momento atual, é um momento que aflige a todos, mas nem todas as pessoas, elas enfrentam o momento atual da mesma maneira. Existem pessoas nesse momento que elas têm acesso a computador, elas têm acesso a professores, elas têm acesso, vocês viram aí, a confusão que teve numa escola do Cristo lá em Fortaleza, porque uma mãe que mora no Meireles, na beira-mar, ficou puta da vida, perdoe o termo, porque na sala do filho dela, a sala aqui virtual, viu? O filho dela não estava sentado com outras pessoas numa sala, não. Na sala virtual do filho dela, o Cristo tem uma unidade no Benfica, né, que é a unidade ali que fica perto da UFC, onde eu estudei, não é na periferia, diga-se de passagem. A mulher ficou pé da vida, porque o filho dela estava assistindo aula com gentinha de classe média. Ela estava nem, porque no Cristo não estuda gente pobre, não, né, gente? É gente de classe média. Então, ela não queria que o filho dela, que mora no Meireles, assistisse aula, mesmo sendo pelo computador, mesmo sem estar nem olhando para a pessoa, com uma pessoa de classe média lá do Benfica, porque ela acha que o filho dela tem acesso a outras coisas e que é uma pessoa de melhor qualidade. Gente, esse é o mundo que nós vivemos. Alguém quer falar? Isso é revoltante, professor Israel. A primeira vez que eu ouvi essa história no grupo do NAVE, que é o grupo de avaliação educacional da UFC, que eu também participo, foi um sentimento de revolta tão grande, sabe, que bateu, de ver como é que existem pessoas com esse pensamento. E olha, minha gente, ela falou o seguinte, que ela vem de uma família, fez um discurso no início, como se ela viesse, foi difícil ela chegar onde ela chegou. É lamentável, né, assim, realmente revoltante, como o professor Israel está dizendo aí. Essa mãe, os depoimentos que ela fez, tentando convencer outras mães, que eu acredito que é aquela fala que ela fez, né, foram feitos prints da conversa dela, tenha sido num grupo de mães, para convencer as mães de que aquilo seria um absurdo. E eu acredito que ela está sendo processada por essa atitude. Então, tudo na vida da gente tem as consequências, e a gente tem que pensar muito. Muitas pessoas são insanas, elas não são insanas, são autoritárias, são egoístas, elas pensam que quem tem uma condição de vida melhor é melhor do que as outras pessoas. Por quê? Não imaginam que no final da história nós vamos todos para debaixo da terra e só vai merecer uma outra vida melhor quem tiver plantado o bem. Muito bom, Lídia. Quem tiver plantado bem, porque se não tiver feito isso, olha, quando eu vi aquela mulher, e ainda hoje meu esposo estava comentando sobre isso, ele disse, essa mulher vai ser processada. Então, nós vivemos uma sociedade muito desigual. Estou adorando as reflexões com você, como educador psicossocial, trazendo reflexões aqui fundamentais, não só pedagógicas, mas filosóficas, históricas, políticas, de uma amplitude, sabe, assim, realmente que dá gosto, assim, a gente vê, nós estamos aqui com mais de 80 pessoas, né, participando dessas reflexões que têm impacto na vida das pessoas, para a tomada de decisões. Então, eu quero agora relacionar bem rapidinho com a gestão, aí eu me calo. O modelo de gestão... Não se calar não, viu? Pode falar. Um modelo de gestão autoritário, de sistema autoritário, é triste. E os modelos, eles se constroem de gestão a partir da identidade dos gestores, desses profissionais que assumem. E isso tem a ver com a concepção, com o que eles pensam, com o que eles acreditam de mundo. Muito bom. Porque se a pessoa, seja o nosso presidente, seja no âmbito político, no âmbito da gestão educacional, numa secretaria de educação, se a pessoa não tiver um pensamento libertador, transformador, gente, não acreditar no coletivo, de que juntos nós somos mais, o mundo é uma tristeza. E a gente vive um mundo que muitas pessoas só olham realmente para o seu umbigo. Nós vivemos um mundo muito competitivo, uma sociedade capitalista, selvagem, que só ganham os melhores que conseguem ser aprovados em alguma seleção. É uma competição tão grande, se vai estudar para um concurso, seja de direito, seja do que for, é muita competição, é cruel. Então, a gente tem que pensar muito sobre isso. Eu sempre pensei assim,
quando eu era adolescente, eu tenho muitas lembranças da minha vida escolar, das influências da minha vida escolar na minha vida acadêmica. Então, quando a gente compartilha os saberes, a gente aprende muito mais, e é tão gratificante. E o conhecimento é algo que ninguém leva da gente. Muito bom, Lídia, muito bom. É algo que ninguém leva da gente. Coisa mais importante. Acho que a gente descobriu isso cedo na nossa vida, né? Assim, que o conhecimento é a coisa mais importante da vida, né? Com certeza. Professor, Oi. uma dúvida. Fala, Nicole. O que essa situação nos difere do Muro de Berlim, por exemplo, que separou a União Soviética dos... esqueci o nome. E dessa situação que você colocou, de uma mãe querendo que o filho dela ficasse em outra ala, porque ele era superior. Isso me remeteu muito ao Muro de Berlim. E é como a nossa sociedade, bem dizer, está dividida entre a elite e a classe trabalhadora, que a classe ela não pode emergir um pouco, ela tem que ficar lá embaixo para a elite sempre ficar lá em cima. Muito bom, isso? Muito bom, com certeza, com certeza. Gente, eu queria, vocês estão todos em casa, eu vou aproveitar a fala da Lídia e da Nicole, vou fazer menção aqui, eu sei que vocês estão em casa e estão tendo tempo de assistir alguns filmes, algumas séries, né? Eu até hoje ri só quando eu vi uma postagem de uma pessoa que disse que está num sistema de tira pijama, bota pijama, o dia todo tira pijama, bota pijama, né? Acorda, tira pijama, toma banho, daqui a pouco bota pijama, né? Aliás, eu estou aqui de pijama também. É esse o nosso... Então, a gente está tendo um tempo mais para ler as coisas. A Janaína já está ali achando graça disso. Eu queria recomendar para vocês 2 filmes e uma série, que eu acho que alguns de vocês já devem ter assistido, e que tem tudo a ver com o Bauman e com o que a gente está discutindo aqui. Primeiro, a série. Existe uma série, ela tem no Globoplay, né? Não sei se tem mais outro local, eu encontrei ela no Globoplay, chamada Mandela. É até com o Lawrence Fishburne, né? Aquele ator que fez o Matrix também, junto com Keanu Reeves. Mandela. O nome da série é Mandiba. Mandiba é a tribo do Mandela, né? O nome como ele é conhecido. Mandiba. É muito interessante essa minissérie em 6 capítulos sobre a vida do grande Nelson Mandela. Vocês sabem, o Nelson Mandela, ele passou quase 30 anos de sua vida preso numa ilha na África do Sul. A África do Sul, vocês sabem, é o país mais rico da África, né? Um país que 5% da população é branca e 95% é negra. Esses 5% brancos, eles trouxeram a ferro os negros durante esses anos todos, né? Então, eles matavam, é muito parecido com o que os nazistas faziam com os judeus. Pra vocês terem uma ideia, uma delas, sendo um senhor, que saiu já com mais de 70 anos da cadeia, né? Mas os negros na cadeia em que uma delas ficou só podiam usar bermuda. Na cadeia não tinha brancos, porque se acontecesse de um branco ser preso na África do Sul, ele ficava preso provavelmente em Pretória, que é a capital principal. São 3 capitais, a capital principal é Pretória. Um branco nunca ficava preso com pardos, negros e indígenas. Havia uma prisão para pardos, negros e indígenas. Uma delas era negro. Então, os pardos e indígenas podiam usar calça comprida. Uma roupa só durante a vida toda, mas podiam usar calça comprida. Os negros usavam bermuda. A comida dos pardos era uma, a dos indígenas era outra, e a dos negros era, não sei mais nem quem pode dizer que era comida. Então, isso aí era como funcionava até muito pouco tempo na África do Sul, porque o apartheid, que era esse sistema, né, de separação, você já deve ter ouvido falar, eu, por exemplo, alcancei o apartheid, né? Eu me lembro aqui, quando eu estudava, que existia o apartheid. Então, o apartheid ele acabou recentemente, no final mesmo do século passado, né, com a eleição do próprio Nelson Mandela, que só foi possível porque houve um movimento mundial em torno disso. O Mandela foi acusado de comunista, foi preso e tudo mais. É muito interessante que vocês assistam essa minissérie ou leiam livros, né, sobre o Nelson Mandela. Existe mais de um filme sobre isso, mas eu recomendo porque é muito bom. Eu já conheço muitos livros sobre Mandela, muitos filmes, mas esse em especial eu gostei muito dessa minissérie que trata Mandiba, né, que trata então do Nelson Mandela, que mostra a sua luta, né, a luta do seu povo por ter dignidade. O Mandela foi chamado de comunista, só que o Mandela nunca defendeu o comunismo. Ele simplesmente queria que os negros, brancos e pardos pudessem viver em paz, só isso. Ele nem mesmo que falou em uma única classe, como é o comunismo, porque a ideia do comunismo é todo mundo ter uma vida mais ou menos igual, uma vida justa, né? O Mandela não chegou nem a isso, ele queria só que os negros pudessem viver. E aí, ainda assim, ele foi chamado de comunista e foi preso e tudo mais. Então, a minissérie do Mandela, eu acho que vale a pena vocês assistirem. Vocês podem baixar, viu, Bruninha, também, caso não tenha o Globoplay, tá certo? Tem mais 2 filmes que eu queria indicar para vocês. Na verdade, 3 filmes, né? Um é O Poço,
acho que alguns de vocês já devem ter assistido, O Poço, né? O Poço é uma prisão, mas é uma prisão diferente de todas que a gente conhece, que ao invés de você ter várias celas, no Poço não tem cela. Vocês têm, na verdade, uma estrutura vertical, onde passa uma mesa com comida, e em cada andar tem 2 pessoas. E lá tem centenas de andares. O que acontece? No andar de cima é colocado comida para todo mundo. Mas ele vai descendo. Então, as pessoas que estão nos andares superiores, o que elas vão fazendo? Elas vão comendo e vão destruindo o que os outros comem. Então, é mais ou menos assim. O Poço, ele é uma metáfora perfeita do mundo líquido. O que é o mundo líquido? O mundo que nós vivemos, ele tranquilamente ele suportaria todo mundo viver bem. Né? 7 bilhões de pessoas viver bem. Mas o que acontece é que quando a mesa ela passa primeiro para uns e depois para outros. E aqueles que vão pegando o primeiro da mesa, os primeiros que pegam, eles pegam o jantar completo, com todos os pratos. É feito um prato para cada pessoa. Tá certo? Se lá tiver 300 presos, tem 300 pratos. Só que os primeiros, eles comem o que tem de melhor. Vai para o outro andar. No outro andar, o pessoal pega o que tem. Os andares finais não comem mais nada. O pessoal já tem quebrado os pratos, destruído a comida, feito xixi em cima, defecaram em cima da comida, e diz assim, esses que estão lá embaixo, deixa eles se lascarem. É mais ou menos o ódio que a gente vê hoje às pessoas mais pobres, né? Hoje em dia, a gente vê muito isso. Então, o Poço, ele é a estrutura de uma sociedade de classe, como é que nós vivemos. Uma sociedade em que cada um só pensa em si mesmo. Então, aquelas pessoas ali só pensam na comida delas. Tem comida para todos, mas eles comem a deles, os primeiros, e destroem as dos outros, para que aqueles que venham depois não possam comer. E eles não estão nem aí. E ainda agridem os outros. Né? Então, muito interessante esse filme. O Poço, ele tem na Netflix. Sensacional, um filme espanhol. Já assistiram? Bruninha, tá falando aí? Não estou te ouvindo, não. Liga o microfone. Não, professor, é porque eu estou aqui sem o fone, aí minha mãe está escutando, a gente está debatendo também. Tá bom. Olha, algumas pessoas já assistiram, né? Estão dizendo aqui. Pronto. Eu posso dar Inclusive, o motivo minha mãe assistiu, muito bom. Pode falar. Tá. Uma observação do filme é que ele retrata Pedrinho, mais... Sou eu, Pedro. Que retrata as classes sociais, né? Isso. E a gente vê que cada camada baixa, ela não fala com a mais baixa a ela. Por exemplo, se for a 70 já é baixa, já chega pouca comida para ela do que chegaria na primeira. E mesmo assim, a 70 não quer falar com a que está abaixo dela. Ela se sente superior, como a gente vê em muitas cenas do filme. Né? Quem está no... Oi. Fala, posso recomendar também uma série? Diga aí. Vai lançar na Netflix, no dia 25, a série Expresso do Amanhã, que é uma sociedade distópica, né? Eles estão confinados em um trem e a humanidade viaja pelo mundo inteiro dividido em classes. Né? Eu assisti isso aí, mas foi um filme, não uma série, não. Não, mas é uma série. Eles criaram agora uma série. Isso, pronto. Chega no dia 25. E se chama O Poço sobre Rodas. Pronto, mesma coisa. O Expresso do Amanhã, eu já assisti. Mas eu assisti o filme, não vi a série. Mas é a mesma ideia também. Só que aí, ao invés de ser uma prisão, são vagões de um trem. O que esses 2 filmes têm em comum, esses dois trabalhos, é essa ideia de que numa sociedade de classe, as pessoas, elas constroem o ódio umas às outras, né? E aquelas pessoas que elas conseguem galgar alguma coisa, elas se sentem sempre parte da elite. Isso vale muito para nós da classe média. A classe média, ela sempre se sente parte da elite. Ela sempre se refere aos pobres como na terceira pessoa, né? Os trabalhadores, o cara que é médico, o cara que é advogado, ele não entende que ele também é um trabalhador, né? Mas ele se sente parte da elite, né? Então, o Poço, o Expresso do Amanhã, Mandela, e também um outro filme que ganhou o Oscar esse ano, que é o coreano, como é o nome? Parasita também é interessante, porque ele mostra as pessoas vivendo nos porões das casas, né? E o que acontece quando elas conseguem chegar numa casa boa, ficar numa situação melhor. Então, esses filmes, essas séries aí, né? O Expresso do Amanhã, o Parasita, o Poço, Mandela, que tem aí. Vocês podem também baixar o Torrent, quem não tiver, né? Eles são muito interessantes para a gente refletir sobre o tipo de mundo em que a gente vive, né? Uma sociedade baseada nas relações de opressão que se sustentam
em afetos que são que eu chamo de paixões, quem sou eu? Que Spinoza chama de paixões tristes, né? Especialmente o ódio e o medo, porque nós mais vemos a proliferação de ódio e de medo. Agora, gente, uma questão. Se o futuro ele não pode ser previsto, são muitas variáveis, a humanidade ela é complexa. Alguém está com o microfone ligado? Desliga aí, eu acho que é a Nicole. Se a gente não pode prever o futuro, o que nós podemos fazer? O que vocês acham? Alguém tem alguma ideia? O que a gente pode fazer? O que nós, cidadãos, nós educadores, a gente não pode prever o futuro. Nós não sabemos como será o amanhã. O que nós podemos fazer? Eu acho que entra até no assunto que a gente falou na semana passada. São as escolhas diárias que a gente faz que vão nos levar ao futuro que a gente esperava conseguir. Pelo que eu entendi, foi isso. As escolhas que nós fazemos, né, Andrine? Exatamente. Rapaz, eu queria muito que nesse momento tivesse aqui uma pessoa nessa nossa conversa, esse nosso bate-papo aqui de final de tarde. Era a Daniele Kelly. A Daniele Kelly é professora nossa do curso de pedagogia e ela estuda muito um pensador que eu tenho muita simpatia por ele. Ele passou quase que a vida toda na prisão, como Mandela. Uma das primeiras pessoas, a Priscila está lembrando dele aqui, que ele usa o Gramsci, né? O Antônio Gramsci. Uma das primeiras pessoas que eu me apaixonei quando entrei na universidade foi o Gramsci. O Gramsci, ele entrou novinho, ele foi preso, né? Pelo Mussolini, e ele passou praticamente a vida toda, morreu na prisão, né? Na Itália. E o Gramsci, ele nos dá uma luz com relação a essa pergunta do Bauman. O que nós podemos fazer se o futuro é imprevisível, se o ser humano ele é pródigo em produzir a barbárie, se nós vivemos numa sociedade líquida, então nós não podemos deixar as coisas acontecerem, porque a tendência é as coisas piorarem cada vez mais. Basta vocês imaginarem o seguinte, olha, a gripe espanhola foi há 100 anos, né, uma pandemia, mas em 10 anos para cá nós já tivemos 3 pandemias já. Nós tivemos a SARS, a MERS, né, e agora nós estamos com o coronavírus. E teve a gripe suína, teve a MERS e agora teve o coronavírus. E tudo indica que brevemente vamos ter outra. Quer dizer, está sendo aplicada a segunda lei de Newton, né? De ação e reação. Quer dizer, a nossa ação sobre a natureza, a natureza está reagindo. O vírus, ele é um produto da natureza. A natureza, ela está reagindo sobre a ação humana. Não é? E a tendência é essa ação ela ser cada vez mais mortífera. Porque a nossa ação sobre a natureza, ela é cada vez mais mortífera. Né? O ano de 2020 foi um ano em que houve mais desmatamento da floresta amazônica. Foi o ano em que foi produzido mais lixo no mundo inteiro. Foi o ano em que houve mais destruição da camada de ozônio. Inclusive o Brasil, em 1992, há 30 anos atrás quase, assumiu uma liderança mundial do controle da produção de dióxido de carbono, não é? Na Eco 92, que depois deu o protocolo de Kyoto. O Brasil foi um dos países que puxou, hoje é um dos países que mais agride e que se retira hoje de toda a discussão do meio ambiente. Não é para menos. O Brasil tem como ministro do meio ambiente uma pessoa que é contra a discussão ambiental. O Brasil tem, como na Secretaria de Direitos Humanos, uma mulher, não tem nada contra isso, é para ser mesmo uma mulher, correto, só que é uma mulher que é de uma liga evangélica radical, em que ela é contra, né, por exemplo, se defenda a mulher, é contra, por exemplo, se defenda o negro. O representante do Instituto Palmares é um negro, mas é um negro contra os negros. É um negro que acha que não se deve trabalhar a questão, porque é contra a consciência negra. Na FUNAI, hoje, o presidente da FUNAI não é ninguém ligado às causas indígenas, é um ruralista, é um grileiro, é alguém que destrói as causas indígenas. Então, quando você vê um intelectual criticando o momento atual em que nós vivemos, é papel dos intelectuais fazer isso. Eu não tenho nada contra A, B ou C. A gente tem que fazer a crítica da realidade, tá certo? E o que nós estamos assistindo hoje é uma escalada gigantesca das elites sobre o Estado brasileiro. Então, nós tivemos aí um período em que as elites sempre mandaram, desde as Sesmarias, desde que elas chegaram aqui, puseram os pés nessa terra, naquelas 3 malditas caravanas, não é? Elas mandam nesse país aqui. Primeiro mandando para cá os degredados, e depois assumindo por completo as terras desse país. As elites mandam nesse país aqui. Mas durante alguns anos, as pessoas mais pobres, elas tiveram acesso a algumas coisas. Mas agora, hoje, nós estamos retrocedendo a tudo isso. Eu fico me perguntando o que estaria acontecendo hoje se o SUS tivesse sido privatizado já, que é o grande sonho deles, privatizar o SUS. Todos nós aqui temos um plano de saúde. Cada pessoa aqui pagar um plano de saúde. Olha, como é que ia ser? Nesse momento, de todos os respiradores que existem no Brasil, mais de 2/3 deles estão no SUS. Até os ricos estão indo para o SUS.
como é que a gente ia ser a nossa vida com planos de saúde, né? Ia ser muito interessante. Então, o Gramsci, foi colocado aqui, algumas pessoas já disseram, o Gramsci diz o seguinte, olha, a gente não pode prever o futuro, mas a gente pode fazer uma coisa. E essa coisa, ela consiste no seguinte, nós podemos nos reunir, seja virtualmente, seja realmente, todas as formas, nós podemos nos solidarizar, nós podemos nos juntar para fazer que aquilo que a gente sonha, que seja o futuro, aconteça. Isso nós podemos fazer. Olha que coisa sensacional. O que o Gramsci está dizendo? O Gramsci está dizendo, basicamente, o que eu digo na minha disciplina Educação e Afetividade, toda a aula. Eu só vejo duas saídas, gente. Minha querida Lídia, eu só vejo duas saídas. Crítica e afetividade. Reflexão e afetividade. Quando o Gramsci diz só uma ação solidária e reflexiva pode nos salvar. Nós, sozinhos, nós não podemos fazer nada contra aqueles que têm o poder. Nós não podemos. Porque as pessoas que verdadeiramente têm o poder no mundo hoje, elas não estão nem mesmo em Brasília. Elas não estão nem mesmo no Rio de Janeiro. Elas estão em outros lugares, nas cidades mundiais. Né? As pessoas que realmente mandam o mundo hoje, elas não estão nem em Brasília. Nós não podemos fazer nada sozinhos, mas juntos nós podemos. Diga, Lídia. Verdade. Pensando no Gramsci, nós temos que pensar que nós somos intelectuais orgânicos. Todos nós temos o poder. Temos o poder de construir, de transformar. Então, eu queria trazer aqui também, quando o Israel diz, o que é que a gente pode fazer? É pensar, é ter um pensamento crítico, é procurar, cada vez mais eu tenho me convencido disso, principalmente nos tempos de pandemia. O que é que a gente consegue dar conta, mas sem exigir mais do que a gente é capaz de fazer, mas o que a gente for fazer com qualidade. E procurar ter um equilíbrio, né, de ter um momento para a vida, mesmo estando em casa, né, ter um momento para a vida pessoal, adoro assistir séries também, adoro curtir a família, e ter um momento para as leituras, para a gente poder aprender todos os tipos de leitura. Então, nós podemos dizer que nós estamos vivendo também o aqui e o agora, uma abordagem da fenomenologia. Verdade. Porque ninguém sabe quando é que vai passar essa pandemia, nós não sabemos quando é que nós vamos nos reencontrar pessoalmente, e que essa foi a única forma, essa forma remota, foi a forma que foi colocada para a gente conseguir se encontrar, que a gente possa fazer bom proveito. Esse período da pandemia, ele tem que tocar no coração das pessoas, fazer com que as pessoas procurem ser sujeitos melhores e pensar, para que eu vim para esse mundo? Por que eu estou aqui? E que todos nós somos, sim, importantes e podemos e devemos transformar. Adoro a borboleta, através das pequenas mudanças. Às vezes a gente pensa que é algo grande. Não. São as pequenas mudanças que a gente faz na vida da gente que tem impacto por onde a gente passa. Perfeito. Muito bom, Lídia. Lídia, estou de acordo com você e acho que estamos de acordo com o Bauman. Reflexão. Por que a reflexão é tão perigosa? Porque essa ânsia gigantesca de EAD nas escolas. Porque esse ímpeto gigantesco foi retirado todas as bolsas de ciências humanas. Todas foram retiradas. A política de concessão de bolsa para mestrado e doutorado, a Thaís, acho que já deve estar aí, eu fui pró-reitor de pesquisa, nós tínhamos a demanda social, cada programa tinha as suas bolsas, agora não vai mais ter isso. O governo vai dar bolsa para quem ele quiser. Por que isso? Tá certo? Por que isso? Por que a ênfase em escolas militares e privadas? Por que o interesse de privatização da universidade? Por que o interesse de controlar, do presidente nomear o reitor de cada universidade? Por que o reitor não poder nomear nem mesmo um pró-reitor? São medidas provisórias que estão em vigor. Por que tudo isso? Por que um ministro da Educação que passa boa parte das suas falas atacando os professores, atacando as pessoas que são formadas em ciências humanas, em pedagogia, em psicologia, em filosofia? Eu já vi, por exemplo, o Twitter dele, ele criticando um rapaz, dizendo assim, agora acabou uma mata de vocês, formados em filosofia. Como se só valesse quem estudasse engenharia. Mas será que a engenharia tem alguma coisa a contribuir na hora de refletir
sobre os erros dos políticos, sobre a impunidade, sobre princípios éticos. O que vai acontecer conosco se nós formos reféns só desse poder econômico? O que vai acontecer conosco? Mas é isso que está sendo feito. Então nós temos hoje um ministro da Educação, por exemplo, que não tem nada de educado, né, que é muito grosseiro, por sinal, e que ele flagrantemente ele ataca o tempo todo os professores e atacam as ciências humanas. A gente vê hoje na internet uma escalada de agressão às ciências humanas. Pessoas dizendo o seguinte: cursos de pedagogia, psicologia, sociologia só formam maconheiro. Né? Que os cursos que interessam são de engenharia, de exatas. Né? Então é isso que a gente está assistindo. Por que esse ataque à educação? Por que esse ataque à educação humanista? Por que essa agressão com Paulo Freire? Por que Paulo Freire fez essa, gente? Não é uma agressão a Paulo Freire. É uma agressão, a isso que o Bauman está chamando aqui, reflexão. É uma agressão a uma educação reflexiva. O próprio presidente diz assim: todo universitário é crítico. Para que tanta crítica? Basta arrumar um emprego. Claro, para eles é perfeito. Para eles é perfeito. Não é? Que nós não façamos crítica alguma. E aí é o complemento. Não é só crítica, não. O Bauman disse antes de mim aqui: solidário. Nós precisamos estar solidários. Porque a nossa potência é pequena. A potência de cada um de nós aqui, isso, Thaís, agressão ao pensamento crítico. A nossa potência é pequena. É quando nós nos afetamos, é quando nós nos juntamos que nós passamos a ter mais força. É quando a gente se junta que a gente passa a ter força e conseguir as coisas. Então, hoje, é todo o esforço de dificultar tudo isso. Toda ditadura, a primeira coisa que a ditadura faz é impedir a livre reunião das pessoas. É impedir a educação crítica. Substituíram Paulo Freire no Brasil por um negócio chamado Mobral. Quem fez EJA aqui sabe disso. Movimento Brasileiro de Alfabetização. Que, na verdade, era um movimento brasileiro de bestialização. Se via para bestializar as pessoas, para embrutecer as pessoas. Substituíram aulas de filosofia e sociologia por Organização Social e Política do Brasil, OSPB, Lídia. E Educação Moral e Cívica. Livros que vinham de Brasília, já prontos com o hino da bandeira, o hino nacional, falando quem era o presidente, né? Tentando criar um civismo, um patriotismo. Mas esse patriotismo que eles querem criar é um patriotismo no seguinte, de amar o Brasil, ame ou deixe. Ame o Brasil ou deixe. Mas qual o Brasil? O Brasil das favelas? O Brasil dos pobres? Não, o Brasil que eles querem que a gente ame é o Brasil das elites. É isso que eles querem. Mas como é que eu, como intelectual, disse a Lídia Orgânico, que estudei, que sei que na razão de toda a violência no Brasil, sei disso pelos livros e sei que eu já viajei muitas vezes para fora do Brasil, conheço pelo menos uns 20 países ou mais, e conheço países em que você pode andar de noite, tarde, não acontece nada, ninguém vem mexer com você, não tem violência, porque não tem desigualdade. Quando a gente sabe, qualquer estudioso, por que eles têm raiva dos estudiosos? Os estudiosos são comunistas, eles dizem. Os estudiosos são doutrinadores. Não é isso. Não é que os estudiosos são comunistas. Nem os comunistas são mais comunistas. É que os estudiosos, eles sabem que na base de toda a barbárie está a desigualdade. Será que é justo uma criança nascer num bairro que a expectativa de vida é 47 anos, enquanto o outro nasce num bairro que a expectativa de vida é 70? Será que é justo uma criança nascer no Haiti, sabendo que a maior parte da população morre antes de completar 50 anos, e uma criança que nasce no Japão sabe que vai viver 75, e não é tudo gente? Será que na mesma cidade como Sobral, você tem diferenças de prospecção de vida? Quando você pega, por exemplo, os terrenos novos e compara com o Junco, quando você pega o Derby e compara com a Coab 2, uma mesma cidade, que a gente vai a pé de um bairro desse para o outro, será que isso é justo? Então, o que eles querem, o patriotismo que se fala, é um patriotismo que você não questione essas coisas. É vestir a camisa da seleção brasileira, que é uma empresa privada. Diga, Lídia. Eu só queria acrescentar que a sensação que nós temos é que nós estamos voltando ao tempo da ditadura. Uhum. É uma volta, quando você estava falando aí dos livros de OSPB, do patriotismo, fui lembrando dessa época da ditadura, e o José Marques fez aí uma fala interessante, que quando a gente concluir aqui o raciocínio, acho que valeria a pena. O José Marques é um dos nossos alunos da pedagogia. Ele trazer aí essas reflexões que eu achei muito interessante. É uma frase que ele colocou aí no chat agora há pouco. Uhum. Mas assim, realmente isso. O que incomoda, Israel, é que nós educadores, né, quem é da área de humanas, pensa
E o pensamento incomoda, né? Quem está no poder, tem pessoas que assumem o poder e parece que esquecem um dia o que é que foram na vida. E o poder não é o poder só político, é o poder, muitas vezes, de uma condição também econômica. Acho que porque tem uma coisinha a mais na vida, pode fazer o que quiser com as pessoas, como foi esse caso dessa mãe do Cristo. Muito bom. A Francisca disse aí, Lídia, que é recalque, né? Se nós aprendemos a refletir, eles não querem ser questionados. E o Marques nós disse... somos dono do mundo. E o Marques diz, ordem para os pobres e progresso para os ricos. Perfeito, né? Que é o lema do positivismo. O positivismo... Isso, professor. Oi. Professor. Oi, isso é bom, né? É um sinal que a gente está no caminho certo, né? Pois é, Meirinha. E é interessante, Merilane, o seguinte, o Brasil hoje, eu comecei aqui a nossa fala dizendo que nós assistimos a uma militarização, né? Quer dizer, o Brasil hoje, cada vez mais você tem militares nos cargos chaves do Brasil, incluindo até os cargos que eram civis. O Exército Brasileiro, ele foi muito influenciado por uma teoria filosófica e política que na universidade a gente é muito crítico a ela, né, por conta das repercussões dela, que é o positivismo. O lema da nossa bandeira, que foi colocado pelos militares, que é o Deodoro, que não terminou o governo também, que foi golpista, né, ele colocou lá, né, ordem e progresso, é o lema do positivismo. Então, há muita ideia do positivismo. E o que o positivismo ele defende? Ele defende que para o progresso tem que ter a ordem. O positivismo, ele desemboca num pensamento funcionalista. Nós somos todos engrenagens de uma máquina e tudo tem que ficar no seu cantinho. Ninguém pode se mexer muito. Então é por isso que não é muito bom o governo militar. Os militares eles não foram feitos para governar. Em nenhum lugar do mundo, nem em Esparta, nem em Atenas, em nenhum lugar do mundo. Né? O militar ele existe para defender. Porque esse tipo de pensamento ele não é o pensamento para o governo. Né? Então é isso. Ordem para os pobres, progresso para os ricos, como o Marx colocou aí. Então, o Gramsci, gente, ele diz para a gente o seguinte, a gente tem que ter ação solidária, não é, e reflexiva. E quando eu penso ação solidária, eu penso afetividade. Quando eu penso reflexão, eu penso educação. Educação e afetividade. Não é justo o que eles não querem, justo o que a gente acredita, justo o que nós fazemos todos os dias, né, na pedagogia. E é por isso que nós não somos nem um pouco bem vistos por essa gente, né? Porque realmente o que eles querem é pessoas pouco críticas, pessoas individualistas. Cada vez mais a gente vê as pessoas mais individualistas. Não é? E isso é bom para o sistema que a gente vive. O Bauman já falou disso aqui em outros momentos. Né? E na próxima carta, que não vai mais dar tempo de trabalhar hoje, calcular o incalculável, né? Vai falar um pouco de política, né? Vai falar um pouco... Não tem como a gente não falar de política quando a gente fala sobre educação, né? A educação, ela é política, nós somos seres políticos, não tem como a gente não falar. Escola sem partido é coisa de gente tosca. Não existe isso, né? Não existe escola com partido também. Existe escola com pessoas críticas, é isso sim. Gente, já são 7h02, não vou entrar aqui na carta 28, calcular o incalculável, então fica certo, para a semana que vem, a carta 28, calcular o incalculável, e já a carta 29 também, tá bom? A gente hoje só deu tempo de trabalhar a carta 27. Mas não tem problema não, porque o que importa aqui não é a gente terminar livro, não também fazendo maratona, a gente no corrida. O que importa aqui é a gente refletir, as reflexões riquíssimas que vocês fizeram aqui, que a Lídia fez, né? Que aí a Jennifer Aline está colocando, o Marques, né? Todo mundo escreveu aí no chat, né? Essas reflexões riquíssimas aí é que valem a pena, tá certo? E aí, o que vocês acharam do encontro de hoje? Alguém quer falar alguma coisa? Dá tempo de falar em umas 2 ou 3 pessoas. Professor? Eu achei maravilhoso, né? Simplesmente. Anotei ontem, li os textos, fiz várias anotações, fiquei refletindo com o que a gente discutiu aqui, entendeu? Em relação à atual situação, não só do Brasil, mas também do mundo em relação à pandemia, mas também em relação ao nosso desgoverno, né? Porque a gente pode chamar de governo, de jeito nenhum. E é isso. Muito bom. Quem mais? Acho que foi o Elvis, né? Pediu a palavra aí. Eu aqui. Diga lá, Elvis. Queria pedir desculpa que eu cheguei um pouco atrasado, porque eu estava estudando, quando eu fui ver já era 5h40, eu vi, vou correr aqui para entrar. Só para complementar também, que eu achei muito necessária essa aula, realmente achei muito interessante, achei engraçado os comentários hoje todo mundo, né, falou um pouco, discutiu um pouco, achei bem interessante para realmente essa ideia, né. E o que eu achei interessante, para deixar assim também bem frisado, foi o que a professora Lídia também falou, que eu não tive a oportunidade de
ter aulas com ela, mas conheci ela lá no Sesc, que ela fez um evento lá conosco e tudo, achei maravilhoso. E indicar também, falar uma frase do Mark Twain, que ele foi um roteirista norte-americano, que ele falou uma frase que eu levo para minha vida sempre, em todos os sentidos, que é só existem 2 dias importantes na sua vida. O dia que você nasce e o dia que você descobre o porquê que você nasceu. E eu acho muito incrível essa frase dele, que realmente é tudo isso que foi discutido hoje no grupo. Que agora é todo mundo ter a sua atitude, sua iniciativa, e que possa também, em grupos, cada um apresentar as suas ideias, e nisso criar essa coletividade, essa afetividade, cada um afetando o outro positivamente, que eu acredito que essa é a ideia principal do grupo. Cada um refletir, cada um discutir, e ser afetado e afetar também o outro. E é isso. E obrigado também, professor, pelas belíssimas palavras. Olha aí, Elvis, que maravilha, rapaz, essa sua fala aí afetuosa e tão esperançosa. E como você disse, o pessoal tá ficando afiado, né? Tá todo mundo aí se colocando e não para de escrever também. O pessoal tá quente. Ô, Thaís, você que tá aí, que voltou hoje 10 anos depois, filha pródiga, cara, não é pródiga, né? Mas a Thaís foi uma das primeiras pessoas do GEPAR, nossa doutoranda, futura professora da pedagogia da UVA. Não sei se ela ainda tá aí. Diga alguma coisa aí, dá um alô pro pessoal. Não sei se ela ainda tá. Oi, gente, boa noite. Tudo bem, professor? Um prazer estar de volta. Diga alguma coisa aí para o grupo. Você gostou hoje aqui de reencontrar todo mundo? Muito bom, professor. Me sinto lisonjeada em poder voltar. Me senti saudosa, lembrando aqui do grupo. Lembrei aqui em vários momentos dos colegas, da Tiara, do Jocélia. Muito bom poder voltar. E você sempre com discussões super necessárias, né? A professora Lídia também falando sobre Gramsci, né? O intelectual orgânico, aquele intelectual que modifica, que transforma, né? E todos os educadores são intelectuais orgânicos. Então, assim, muito importante voltar, muito importante ouvir vocês, né? E ver essa quantidade de pessoas na sala, né? Tinha 80 pessoas quando eu cheguei. Isso é muito importante, muito relevante e extremamente necessário. Muito feliz em poder voltar. Thaisinha, volte sempre, viu? Sempre que você puder participar nas quintas-feiras aqui com a gente, tá? Pode deixar. Eulina, você que participou pela primeira vez aí direto do IPU, você está gostando da discussão? Estou gostando, professor, foi muito bom. Uma grande alegria, Eulina, recebê-la aqui, você, a Mara, toda a galera aí do IPU que está participando, viu? O pessoal do PAFO, né? Está participando, tem algumas pessoas de fora da pedagogia também, da UFC, né, de outros cursos da filosofia. Galera, muito feliz assim, de vocês estarem aqui. Pessoal, então, mais alguém gostaria de dizer alguma coisa? Professor. Oi. Érica, fale. É só mesmo a questão do que você falou sobre aqueles filme, O Poço, que eu já assisti, né? Com a nossa realidade, ele é bem bastante a nossa realidade, onde quem tem mais sempre quer mais e quem está lá embaixo acaba que não recebe nada. Acaba que também é parecido com o caso da mulher lá que não queria o filho com o mesmo. Acaba que ela também coloca a própria criança dela numa situação complicada, né, para a gente que vive. E a gente que é professor, que está vivendo essa realidade, que a gente tem que estar fazendo alguma coisa, a gente também tem alunos que não conseguem, que não têm esse contato com a internet para poder fazer as atividades. E a gente sente um pouco de dificuldade, né? A gente sabe que a realidade para algumas pessoas é bem difícil. E, assim, até no meu caso, eu vi que alguns dos meus alunos não tinham contato com a internet, né? Então, eu bolei uma ideia de fazer uma apostila e mandar para cada um com todo cuidado, com toda higienização, mandei para cada um. E aí, todo dia eu disse que todo dia seria uma atividade, né, para que eles não pudessem, e no dia que eles pudessem me mandar, eles me mandassem por foto, se eles conseguissem. E assim, a gente está tentando se ajudar.
de alguma forma. O que eu acho uma hipocrisia dessa mulher, porque no momento que ela poderia, de alguma forma, tentar ajudar, ela não quis. Ela foi totalmente hipócrita à realidade que a gente está vivendo. E eu achei bem desnecessário dela. Muito bom, Érico. Muito bom. Muito obrigado aí pela sua reflexão. Tem tudo a ver. Nós vivemos em uma sociedade de divisões, né? E as pessoas, elas realmente querem ficar no lugar em que estão e querem impedir que outras pessoas também tenham acesso à educação, né? Então, é muito fácil você encontrar gente por aí que diz, não, negócio de cota, negócio de universidade pública, cada um que lute, como se as pessoas lutassem nas mesmas condições, né? Como se nós vivêssemos numa sociedade igual, em que todo mundo tivesse as mesmas condições. Então, essa meritocracia, ela nada mais é do que uma artimanha da pilantragem, né? Porque ela não é a meritocracia. A meritocracia seria se todos nós estivéssemos nas mesmas condições. Aí seria mérito das pessoas. Não é meritocracia. O que há é uma tremenda, não é, de uma injustiça social gigantesca, que ela dificulta enormemente a vida de algumas pessoas, que ela confere privilégios enormes para outras e retira direitos da base, né? E aí eles não querem sequer que a gente distribua, a gente não pode nem falar. Não é isso que eles querem, que a gente se cale, que as coisas permaneçam como estão. Né? Então, a gente discutir, a gente se encontrar, é fazer a gente pensar. Quando eu me encontro com as pessoas no meu grupo, aqui já agradecendo a Lídia pela participação dela, que ela também agradeceu aqui a gente, né, por esse momento, e quando eu me encontro, eu não tenho muitas expectativas, não. Para mim, só a gente se encontrar e conversar, eu como psicólogo, na psicologia, a gente tem uma ideia, que é o seguinte, falar faz parte da cura. Então, eu não espero nenhuma grande revolução, não. Eu só acho que se a gente conversar, a gente vai crescer como pessoa, a gente vai se enriquecer, a gente vai ser pessoas melhores. E eu acho que se nós formos pessoas melhores, a sociedade será melhor também. Então, eu acho que essa discussão, ela é importante, ela enriquece aqui, né, a nossa formação e vai fazer também professores mais qualificados, professores mais sensíveis, né, e menos. O grande problema nossa sociedade hoje é a insensibilidade das pessoas, a indiferença delas com relação às outras. Então, a gente tocar na reflexão e tocar nos afetos é a coisa mais revolucionária que pode ter. Gente, já são 7h11, a gente já passou aqui 11 minutos do nosso tempo. Eu quero agradecer a cada uma de vocês, esses rostinhos lindos aqui que eu estou vendo. Que alegria, rapaz. Eu acho que não existe gente mais bonita do que o povo da pedagogia. Que gente maravilhosa, radiante. Estou vendo aqui. Patrícia, você gostou do encontro? Patrícia, lá do IPU, você gostou? Sim, gostei muito. Foi muito bom rever você, falar com alguma das meninas aí que interagiu também. Isso aumentou mais a saudade, né? Mas a gente espera que tudo isso passe logo e tudo volte ao normal, se Deus quiser. Tá vendo como o pessoal da pedagogia é animado aí? Né? O pessoal é forte mesmo. Oi, gente, muito obrigado. A gente se encontra... na semana que vem tem uma semana de pedagogia do INTA, né? Eu vou até fazer uma palestra lá, vai ter uma dos dias lá, não sei nem o meu horário, ainda vou olhar lá, mas eu sei que eu estou num dia lá nessa palestra do INTA, acho que é segunda-feira. E aí vai ter também o secretário de Educação, e o link ele já foi disponibilizado aí no nosso grupo do WhatsApp, né, do GEPA, e eu também já estou colocando aí nos stories, vocês procurem divulgar, coloquei lá no grupo da pedagogia no Facebook também, tá? Essa semana da pedagogia do INTA vai ser inteiramente online, né, também, porque evidentemente não pode haver encontro presencial, vai ser online, né, e vai ter várias conferências aí. Eu sei bem que o pessoal da prefeitura vai estar presente também, e eu vou fazer uma das conferências lá. Então, vocês ficam desde já convidados para segunda-feira. E na quinta, a gente vai se encontrar aqui para continuar essa nossa discussão do Bauman, e vai também trabalhar, o pessoal do CA está compartilhando o evento, né, avisando aí. E aí a gente trabalha as cartas 28 e 29. O link da sala é sempre o mesmo, viu, gente? É sempre esse de hoje. Eu fiz uma mudança da semana passada para cá, para ficar esse link aqui, mas vai ficar sempre ele, tá? Então, vocês podem salvar nos favoritos de vocês, aí no Chrome, né, no navegador, que aí quando vocês vierem vai dar sempre certo. Lídia, espero que você venha outras vezes, para a gente enriquecer. Acho que nunca teve um encontro tão bom, porque você, dessa vez, está presente e enriqueceu aqui. Espero que você venha outras vezes, viu? Tá, pronto. Tudo bem. Pois, gente, então, tudo de bom. Vou me despedindo de vocês aqui. Bom resto de semana. Até quinta-feira, se Deus quiser.
Beijo, tchau.